Jesus aceitou um convite para comer na casa de um fariseu, mas esse homem talvez tenha se arrependido de ter convidado o mestre. O texto de Obedecer a Tudo de hoje está em Lucas 11, 37 a 44. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Os fariseus eram muito rigorosos em cumprir a lei de Deus, mas essa preocupação não era exatamente por amor a Deus, era para tentar mostrar que eles eram mais religiosos que os outros. Era uma tentativa de autoafirmação pelas suas ações. Esse rigor não era zelo, mas um legalismo, no qual o fazer era mais importante do que a atitude. O fariseu ficou surpreso que Jesus fosse comer sem lavar as mãos de uma forma cerimoniosa. Na verdade, a surpresa do fariseu deve ter se manifestado de alguma forma como uma reprovação. Ele deve ter demonstrado seu incômodo pelo Mestre Jesus não ter cumprido um preceito religioso. Onde já se viu um mestre não lavar as mãos antes de comer? Isso era um grande pecado. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. E Jesus sobe o tom da conversa, expondo que os fariseus são religiosos só externamente, cumprem leis cerimoniais, mas moralmente não são limpos. Jesus diz que limpar o exterior, lavando os copos, os pratos e as mãos, não eram tão importantes quanto ter o interior do corpo limpo. Jesus acusa os fariseus de terem o coração sujo de ganância e de maldade. Em geral, os fariseus eram ricos, mas não ajudavam as pessoas pobres. Por isso, Jesus disse para dividirem o que tinham no prato de comida com as outras pessoas que precisavam, ao invés de serem gananciosos e maus. E o mestre continua a falar, desta vez proferindo lamentações, que são uma forma de mostrar reprovação, condenação e castigo. Uma lamentação começa com um ai. Os versos 42 e 44 apresentam: Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem saber. Jesus profere lamentações sobre os fariseus, reprovando a rigidez em dar 10% da oferta a Deus, até das hortaliças que eles plantavam, mas não praticavam a justiça e o amor de Deus. O Messias diz que eles deveriam continuar a dar o dízimo, mas sem deixar de exercer justiça e misericórdia. Jesus critica esses religiosos por ter apenas a aparência de servir a Deus, mas o que eles queriam era ser honrados pelos outros e serem populares. Exerciam a religião apenas para aparecer e em benefício próprio. Não se preocupavam de verdade com Deus nem com o próximo. Jesus os compara a túmulos que por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e podridão. O mestre não poupou críticas a esses líderes religiosos. Havia muita hipocrisia na atitude deles. Eles eram os principais adversários de Jesus. Os inimigos de Jesus não eram os invasores romanos, nem os cobradores de impostos. Aqueles que não queriam saber de Jesus eram os líderes religiosos, que sabiam ler, tinham uma vida boa e conheciam a palavra de Deus. Mas esses religiosos fariseus não tinham uma vida espiritual correta diante de Deus. Eles viviam apenas de aparência. Não havia sinceridade nem verdade em suas vidas. É por isso que Jesus foi tão duro com eles. E era por essa razão que eles viviam em conflito com o Mestre. E você, tem uma vida espiritual verdadeira ou vive só de aparências? Continue a acompanhar o Mestre comigo.